Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós estaremos reagindo Rochas 313, a coisa que invadiu o Roblox. Isso que nós vai estar reagindo hoje. Tem 38 e 10 de duração, mas eu enchendo linguiça do vídeo vai demorar 1000 anos para poder acabar. Então, vamos começar o vídeo. Quando eu fiz o meu vídeo sobre Dressed Impress, eu comecei a ver um certo charme que eu não via antes no Roblox. Muita gente não para pra pensar nisso, mas antes de qualquer coisa, o Roblox é uma plataforma, quase um motor gráfico, onde qualquer um pode criar algo e expor suas ideias. E obviamente existem pessoas que usam isso pro terror. Criar experiências assustadoras, outras nem tanto, e claro, ARGs. Dressed Impress é um ARG, mas é claro que vão ter casos onde a gente só tem uma pessoa que quer contar uma história. E esse é o caso de hoje. Hoje a gente vai ver como uma mera mudança na rotina pode ser o fim do mundo pra quem é curioso e atento. Hoje a gente vai ver o incômodo de Rochas 313. Peraí, deu lag aqui. Socorro. Avisos. Primeiro, Voltei. me segue no Instagram. Tá perdendo um monte de coisa. Segundo, a Estelmi, que faz o espantalho comigo, bota de um bloco de notas dela pelo microfone e alguma música do Linkin Park era tua host. E é bem isso aí mesmo. O Rochas vai nos contar, seja lá o que ele tem pra contar, pelo próprio chat do Roblox. E a nossa história começa no vídeo version 1. Nesse vídeo, o Rochas 313 se apresenta pra nós, e apresenta o seu mundo também. Aparentemente o Rochas e um outro player chamado Cap Zero estão criando um mundo que futuramente vai se tornar um jogo. Mas atualmente tudo que eles têm é um cenário quase 100% vazio, com uma casa 100% vazia, uma fogueira e o que era pra ser uma plantação de maconha. Por enquanto eles não têm muita coisa. Algumas vezes nesse vídeo, o Rochas vai bater muito na tecla que eles vão adicionar mais coisas. Ele e o Cap Zero. E ele inclusive fala que se tu tiver alguma ideia, tu pode comentar no vídeo pra ajudar eles. E bom, a gente vai ver um pouco dessas mudanças no vídeo versão 2. Nesse vídeo, o Rochas não vai estar sozinho, ele vai estar acompanhado do seu casca de bala Cap Zero. E só nessa primeira tela dá pra ver por trás deles que o mapa teve uma certa evolução da primeira versão. A primeira coisa que ele nos mostra é a tal casa, que agora tá bem mais decorada. Só que isso aqui me lembrou aquele meme do Minecraft, a casa toda brava por fora, com uma cama, uma crafting table e uma fornalha em algum canto. Evento canônico isso daí. Aquela fogueira que a gente viu na versão 1, agora é acompanhada por um legítimo acampamento, um local com várias árvores que parecem pirulitos, não sei. O vídeo versão 2 vai seguir a mesma construção do versão 1. O Rochas anda pelo mapa, mostra as adições que ele e o Cap fizeram, que nesse caso foram uma tenda de limonada e um lago. Mas ainda tinha essa parte do mapa, que fica de frente pra casa, onde não tinha nada. O Rochas se colocou alguma coisa aí, eles não sabem o que ainda. E quando o vídeo tá perto de acabar, isso aqui acontece. Começando com L, terminando com O. Tem 2 espaços. Deu lag? Nada acontece. Esses primeiros vídeos são bem normais. Normais até demais pra uma série que ainda vai ter isso aqui. Mas calma. Pra quem não sabe o que é shed com 2 E, shed é semente. Não me pergunte por que eu estou falando shed, porque ele entrou no meio do treco, não consigo ver. Vamos pro partes. Discussão. No vídeo Discussion, Rocha e Cap Zero estão conversando sobre o que eles poderiam adicionar naquela área vazia do mapa. E antes que tu esteja achando estranho essa conversa tá sendo gravada, o Rocha explica que ele sempre grava todas as vezes que eles entram naquele mapa. Vai que algo interessante acontece pra postar. Meio que eu acabei de spoiler agora que algo interessante vai acontecer nesse vídeo. A conversa deles é bem normal. Eles citam ideias dadas nos comentários, mas a indecisão do que fazer é o que prevalece. Em certo momento, o Cap vai questionar o Rocha se ele tem sentido um certo lag no mapa, uma queda de FPS. E bom, isso não é um bom sinal. Normalmente em jogos, quando tu tem uma travada rápida ou uma pequena queda de FPS, isso só quer dizer uma coisa, que o teu PC é uma merda, que alguma entidade deu spawn no teu mapa, ou algum cenário carregou. E quando eu falo entidade, eu não tô falando de monstro não, tipo, entidade é algo que tem esqueleto, IA e física aplicada. E pra piorar tudo isso, o Rocha ainda diz que sim, ele notou um certo lag nas últimas jogatinas. Até que do mais de repente nada, o Cap vai ficar assustado com alguma coisa. E quando o Rocha questiona o que houve, ele solta a frase: olha atrás de você. O quê? Não.
tem nada aqui atrás de mim. De alguma forma, uma árvore gigante sem folhas deu spawn no mapa do Rochas. E pelo que ele escreve, ele claramente não faz a menor ideia de como aquilo foi parar ali. O Cap vai encher o Rochas de perguntas sobre como aquela árvore foi parar ali, afinal o mapa é dele. E bom, o Rochas não sabe. E a gente só vai saber a continuação disso no vídeo Mistake. Nesse vídeo, tanto o Cap quanto o Rochas ainda estão muito confusos do que aconteceu e como essa árvore foi parar ali. E o Rochas até faz uma suposição que eu faria. Você acha que algum vírus se infectou no jogo? E o Cap nessa hora inclusive diz que provavelmente sim. Ele só não sabe como. Isso é desses amigos que eu preciso. Eu sentava com vocês no lanche. Eles vão ficar ali um bom tempo conversando sobre o que pode estar acontecendo. O Rochas chega a citar que reportou esse bug pro Roblox, mas ele não foi respondido. E essa frase dele, que ele fez um reporte pro Roblox, me faz acreditar que desse vídeo aqui pro anterior se passou alguns dias. Vai chegar um momento em que o Cap Zero vai chegar perto da árvore, porque sim, e ele vai notar algo curioso. Cap, o que foi? Chega perto da árvore e escuta. Quando o Rochas chega perto da árvore, ele vai notar que ela emite um som. À primeira vista eu associei esse som ao som de um disco voador, mas ouvindo agora com mais atenção, eu noto que esse som é como se fosse uma pulsação, talvez uma pulsação de sangue, então tem um coração aí dentro. Estaria essa árvore viva? O Rochas e o Cap vão ficar ali ouvindo, e aquela pulsação parece ficar cada vez mais rápida, mas é quando o Cap pede pro Rochas deletar aquela árvore que a pulsação fica muito acelerada. E o Rochas de fato tenta deletar ela. Ele abre o editor de mapas do Roblox para apagar aquela árvore, mas é isso aqui que acontece. Anúncio, não. Que som chato, para, fazer um favor. Ih, deu tela azul. A árvore simplesmente não deleta. Não importa o quanto o Rochas tentasse apagar ela no editor de mapas do Roblox, ela não ia embora. E ele tentou tanto que isso ocasionou até mesmo numa tela azul do Windows. No vídeo Friend, a gente vai ser introduzido a mais um amigo do Rochas. Eu tô falando do Dash Leaves. Esse mano tava acompanhando essa saga pelos vídeos que o Rochas tava postando no YouTube, os mesmos que a gente tá vendo agora. Esse vídeo é bem simples. O Dash Leaves tá preocupado tanto com o Rochas quanto com o Cap. Inclusive o Cap tirou um tempo do PC. Por algum motivo, tudo aquilo que aconteceu deixou ele meio cabreiro, num nível que ele quer ficar um pouco distante do Roblox por um tempinho. O Dash Leaves conversa com o Rochas sobre como é estranho o suporte do Roblox não tá fazendo nada sobre. Num olhar de fora, isso aqui tudo tá parecendo alguém com um hack zaralhando o mapa do Rochas. O mapa dele é privado. Um hacker entrar num mapa privado é uma falha de segurança muito grande. Aí vai vir a galera que é super ligadona no Roblox falar que não é tão difícil de fazer isso, é super simples. Deixa a minha teoria em paz. Não! Isso é estranho, o suporte do Roblox tá ignorando os tickets do Rochas, porque em teoria é uma falha de segurança grande, não era pra ser ignorada. O Dash Leaves decide meio que tomar as rédeas. Com a permissão do Rochas, o Dash Leaves vai começar a fazer algumas investigações sobre o que pode ser aquela árvore e o que pode estar acontecendo. A coisa mais estranha até agora, tirando a árvore, claro, é o fato do suporte do Roblox estar ignorando os tickets do Rochas. Parece muito que eles estão literalmente só ignorando. Esse vídeo, como o próprio nome sugere e como o próprio Rochas fala, é bem mais um aviso do que qualquer outra coisa. Pois vamos aos avisos. Primeiro de tudo, esse canal, esse vídeos diários do Rochas, vai passar a se focar totalmente no que pode ser essa árvore. Ele tinha criado o canal para mostrar os avanços do jogo que ele estava criando junto com o Cap. Agora vai ser 100% sobre a árvore e o que ela pode ser ou simbolizar. Segundo ponto, o mapa deles inteiro mudou. Desde mudança de cenário, a plantação deles sumiu, até o mais óbvio. O clima do mapa tá diferente. Ele tá mais denso. Parece que eles estão num fim de tarde que não avança. E nenhuma dessas alterações foram feitas pelo Rocha ou pelo Cap, o que é bem estranho. A árvore surgiu sozinha, e agora parece que a presença dela tá mudando o mapa. Meu Deus, que sombra é essa? Por conta própria. Um outro ponto a se citar lembra do Dash Leaves? Então, esse mano pediu permissão pra entrar no mapa do Rochas, mas ele também pediu pro Rochas liberar o acesso pra um amigo dele chamado Calvin 2009. Esses dois vão ajudar na investigação junto do Rochas e o Cap Zero. E sobre o Cap Zero, bom, o Rochas nos conta nesse vídeo que ele vai voltar amanhã pro mapa pra ajudar nessas investigações. Não dá pra teorizar muito bem o que tá acontecendo ainda, mas eles definitivamente têm algo em mãos. Esse vídeo vai mostrar a primeira entrada do Cap no mapa desde a sua última alteração. E diferente da primeira vez que algo mudou, quando a árvore surgiu, dessa vez ele parece ter gostado das mudanças. Eu achei esse comportamento dele estranho. Quer dizer, quando uma árvore apareceu, ele ficou tão mal que chegou a dar um tempo do Roblox. Agora que a parada realmente tá chegando perto de algo de terror, com essa atmosfera densa, o Caba tá achando tudo mó legal? Ok. Durante essa conversa do Rocha e o Cap, o Rocha vai citar que ele chamou a o cara Dash dele, Leaves e o mano. Olha pra cara dele. Peraí, cadê?
Pera aí. Vocês viram a cara muito dele? bem o que tá Como acontecendo que ainda, ele, mas eles ele parece definitivamente muito têm algo em troll, mãos. pera aí. Aparece. Esse vídeo vai mostrar a primeira entrada do Cap no mapa desde a... Ó, tá vendo? Tá vendo? Ó, vocês conhecem essa cara aí? Tá vendo a cara dele? Então, não parece ser um cara super troll? Você vai mesmo confiar numa pessoa que parece ser troll? Sim, porque sua última eles alteração. são idiotas. E diferente da primeira vez que algo mudou quando a árvore surgiu, dessa vez ele parece ter gostado das mudanças. Eu achei esse comportamento dele estranho. Quer dizer, quando uma árvore apareceu, ele ficou tão mal que chegou a dar um tempo do Roblox. Agora que a parada realmente tá chegando perto de algo de terror com essa atmosfera densa, o Caba tá achando tudo mó legal. Ok, durante essa conversa do Rocha e o Cap, o Rocha vai citar que ele chamou o Dash Leaves e o Calvin em 2009 pra ajudar na investigação. E o Cap pergunta sobre um post que o Rocha fez numa comunidade de Roblox. O que aconteceu foi que o Rochas foi largar esse relato dele num fórum de Roblox. Tanto as aparições no mapa dele, quanto o fato do suporte do Roblox estar ignorando ele. E quase ninguém respondeu esse post. Quem respondeu tirou ele pra mentiroso. Esses 4 amigos estão sozinhos nessa, aparentemente. E nessa hora, o Rochas e o Cap vão caminhar pra dentro da casa que eles tinham feito. E quando eles entram lá dentro, tudo se foi. Pelo menos o interior dela todo sumiu. O Cap vai começar a andar pela casa sem entender o que Meu Deus, a aconteceu. sombra E nessa desse hora, cara a gente não tá descobre muito que a bem, não. colisão do chão também sumiu. Ô, seu idiota, você tá fazendo parada o que aí? Não tá vendo que o cara saiu? Para de mandar mensagem no chat. Sai daí, seu imbecil. Você vai morrer. O outro cara caiu, você não viu, não. Ô, seu imbecil. A gente tá na visão do Backrooms? Cap Zero. E ele clipou pra dentro do mapa, num local muito Homem, igual, eu tô ao mesmo caindo. tempo que é muito diferente. Segundo a descrição desse vídeo, quando o Cap Zero notou o que tava acontecendo, ele começou a gravar o próprio POV, já na intenção de postar esse vídeo junto do Rocha. Nesse lugar, o Cap vai caminhar por um local muito grande, retas muito grandes e algumas curvas, e de vez em quando múltiplos caminhos. Enquanto ele tá aqui embaixo, a gente vai ouvir aquela Backrooms? pulsação de novo, e às vezes alguns sons um pouco mais agressivos. O Cap Zero vai ficar muito tempo aqui. Muito tempo mesmo. Vai chegar uma hora que ele vai achar uma escada e quando ele sobe ela, ele chega em um local bem parecido com um labirinto. E, bah, ele caminha, ele desce, sobe, empina e rebola, até que, eventualmente, ele vai chegar nesse lugar. E se tu tiver achado como familiar essa construção, a gente tá junto nessa. Isso aqui me remeteu direto pra aqueles locais padrões em Backrooms. Que se Eu tu cair, tu falei chega em que era níveis mais Backrooms. abaixo ainda. Agora, se esse local aqui tem algo a ver com as Backrooms, eu já não sei. O Cap Zero vai ficar andando por lá até algo estranho acontecer. Semente. Várias vezes a Ô, palavra seu surge, se idiota! traduz pra Quando você vê, ô, seu idiota, quando você vê que tá todo mundo, o mundo tá caindo, em vez de você ficar parado, não, você vai ser um idiota de começar a andar? Você é burro! Em vez de você ter andado e caído, você poderia estar lá de boaças. Mas não, você resolveu andar, né? Seu infeliz, era só ter ficado parado. semente, e no fim, o Cap acaba caindo em um dos buracos. E isso leva Nossa, ele pra não outro me cenário diga. totalmente diferente. Ele caminha por uma ponte até o seu fim, tudo pra ser agraciado com mais uma tela de... Mais uma tela de semente. Eu não tenho palavras. No fim desse vídeo a gente viu que piscou algumas imagens na tela. A primeira é o que parece ser 2 prédios num cenário junto de uma placa do Roblox. Ok. O interessante mesmo nessa foto são esses números, mas a gente já volta neles. A foto seguinte é essa, onde a gente vê algo semelhante a uma fumaça. Olha, E tem a Tails, escrita aquele vida. ali Ok. não A foto parece seguinte é uma Tails. foto de um labirinto com a frase uma mera ilusão. Talvez isso daqui seja o mapa do labirinto que o Cap tava. Não sei. A foto seguinte é o próprio lago que eles tinham no mapa deles. E eu não sei porquê, mas eu sinto que a ponte que o Cap andou por último era pra ser uma representação dessa ponte que eles têm lá no mapa deles, na lagoa. A foto seguinte é essa, é umas flores brotando, e ok. E por último, mas não menos importante, a foto de uma raiz de uma árvore. Nossa, esse aqui, ó, não parece um bicho? Não tá parecendo um bicho? Ó, olhe nessa imagem e vê se você não acha um bicho.
Parabéns, se você não achou, você é A corno. resposta, talvez essa seja uma representação da própria árvore que tá no mapa do Rochas. A árvore que começou tudo isso. Tá, de todas essas fotos, eu acho que a única que realmente tem algo pra se analisar mais a fundo é a primeira, a que contém os números. Esses números escondem um link pro Past Bin, e nesse link a gente consegue a seguinte conversa. Ele escapou. Eu não sei como aconteceu, mas ele escapou. Ele tá no jogo de outra pessoa agora. Todos no escritório estão em pânico. Eles estão tentando de tudo pra tentar contê-lo novamente, mas não tá funcionando de jeito nenhum. Eu tô começando a me sentir desconfortável. Tá, vamos lá. Lembra que o Rochas tinha dito que tinha feito um reporte pro Roblox, mas que não recebeu resposta alguma? Então, essa mensagem tá falando justamente disso. Ele escapou. Não sei como aconteceu, mas escapou. E tá no jogo de outra pessoa agora. Todos no escritório estão em pânico. Essa parte da mensagem tá se referindo justamente ao reporte do Rochas. As suspeitas do Rochas eram de que tinham visto, mas ignorado a mensagem dele. E foi exatamente isso que aconteceu. O suporte do Roblox ignorou pelo simples fato que nem os criadores do jogo sabem o que exatamente é isso. Mas eles sabem da existência disso. Tá, mas afinal, isso o quê? Uma árvore que invade mundos? Eles estão tentando de tudo para contê-lo novamente, mas não está funcionando de jeito nenhum. Estou começando a me sentir desconfortável. Gente, eu não sei ao certo com o que a gente tá lidando. O mais provável é que seja um vírus. Se fosse um hacker, um player troll, eles ainda teriam várias formas de rastrear ele. Desde o Wi-Fi, o país, o IP. O ponto é que teriam vários rastros. Mas essa coisa que botou essa árvore e mudou todo o clima do mapa não é um invasor e não deixa rastros. É como se simplesmente tivesse lá. É como se fosse parte do Roblox em si. É por isso que os criadores demonstram tanto pânico nessa mensagem deles. Eles não sabem com o que eles estão lidando. E inclusive, lembram que esse código tava numa foto com o que parecia ser 2 prédios com uma placa escrito Roblox? Então, isso era pra ser uma representação da sede do Roblox. Pelo menos foi isso que eu interpretei. Ok, tendo tirado essa pendência desse código, a gente pode ir pro próximo vídeo. No vídeo Communication, a gente vai ver uma conversa, mas não vai ser uma conversa entre os personagens que a gente já viu. A gente vai ver uma conversa entre o Rochas e a árvore, ou seja lá qual entidade reside nela. Basicamente, eles conseguiram ligar um NPC à árvore. Não me pergunta como. Toda e qualquer pergunta que o Rochas e o Cap fizerem, a árvore vai responder pelo NPC. Beleza. A primeira pergunta feita pelo Rochas era se aquela coisa conseguia ouvir ele. E sim, a parada responde com hello. Engraçado que ele pergunta se o bagulho ouviu ele, sendo que ele tá escrevendo. A segunda pergunta que o Rochas faz pra aquela coisa qual é o seu nome? E a árvore responde Nozoi. E tá. Na mitologia grega, Nozoi era algo como espíritos ou a personificação de uma praga, de uma doença. Tá, isso vai de encontro com a ideia de que a gente tá lidando com um vírus. Mas vamos continuar. A segunda pergunta é, da onde você veio? E a árvore responde sede. Seria a sede aquele prédio que a gente viu na foto? Talvez. Quando o Rochas pergunta onde tá essa sede, a árvore diz aqui. A árvore é a sede? Muito cedo pra dizer alguma coisa. Quando o Rochas questiona o que ele quer deles, a árvore responde sementes, o que é uma resposta meio vaga. E nisso o Rochas vai questionar, como assim sementes? E bom, a árvore não responde. O Rochas vai questionar o que aconteceu com as coisas que ele e o Cap haviam feito que sumiram. E a árvore responde growth? Growth? Growth significa crescimento. Sinceramente, eu não sei o que a árvore quer dizer com tudo isso. Fala de semente e crescimento. Cresceram? A gente perguntou o que ele fez Mas com as se coisas que tivesse crescido, sumiram. A estaria árvore viva, precisava tá tudo bem. consumir com a mobília pra crescer? Não sei, essa é a única interpretação que eu consegui ter. Tu soma o desaparecimento de itens com semente e crescimento? Germinar? Não sei. A pergunta seguinte é, como você veio parar aqui? E a resposta é, vigília? Mano, essa árvore não tá querendo nos ajudar mesmo com a resposta. Uma, ela não responde. E outras, ela manda uns, não sei, não vi, onde? Não O que você é, compensa. afinal? Sem respostas. Você está vivo? Sem respostas, mas com um som de pulsação. O que deve ser um sim. Por que você tá dentro desse jogo? E dessa vez a árvore responde espalhar. Mas espalhar o que exatamente? Espalhar. É isso que o Cap Zero pergunta. E isso é que acontece. O pensamento dos Rochas... Eles estão fugindo. Praticamente eu acho que eles estão fugindo. Daí o pensamento do Rochas desse momento. Ô seu infeliz! Por que você foi perguntar aquilo lá pra árvore? Agora nós está fugindo de alguma coisa que nós não sabemos o que é. Pode ser, sei lá, teu pai. Culpa tua, seu imbecil. Olha o que você foi fazer com a gente. Agora você vai nos matar. Silêncio. Ô seu imbecil.
Não fica claro o que exatamente essa coisa queria espalhar pelo mapa. Era pelo mapa ou pelo Roblox inteiro? Nessa cena, o Rochas e o Cap Zero ficam andando como se estivessem fugindo de alguma coisa, até o vídeo acabar em mais glitch. Antes da gente avançar pro próximo vídeo, tem mais uma coisa que eu preciso citar desse vídeo aqui. Nos 4 minutos e 32 segundos de vídeo, ocorre um pequeno glitch na tela. Durante esse glitch, é possível notar uma parte de uma URL na tela, e essa é uma URL do Imigur, um site dedicado a imagens e etc. A gente escreve imigur/a/ essa coisa aí que eles mandaram, .com, e pesquisa. E nisso, a gente chega nessa imagem. A imagem é uma discussão num provável fórum de Roblox, onde 2 usuários se perguntam aonde tá o game Headquarters. Aparentemente, Headquarters era o mapa que sumiu, e alguns players estão se perguntando o porquê disso. Headquarters significa sede. Sede essa que foi citada pela árvore. Lembra da foto com os números? Esse era o mapa que os players se perguntam pra onde ele foi. Esse mapa, essa foto é uma mamada? Essa foto é uma imagem do mapa Headquarters, ou a sede. Tá, as coisas estão começando a se encaixar, e talvez elas façam mais sentido no próximo vídeo. Nesse vídeo a gente vai ver a tentativa do Rochas de desencanar disso tudo. Ele tá no mapa novo com o Cap Zero, e o Cap Zero até pergunta o que era pra ser aquele mapa, e o Rochas só diz que não era pra ser nada em específico. Isso aqui é um local onde ele tá treinando as suas habilidades de construção. Essa conversa inteira que eles têm aqui é bem otimista, tipo, tem mais de uma semana que eles não entram naquele mapa inicial com a árvore. Inclusive o Rochas até desistiu daquela investigação que ele tava fazendo, e cogitou travar e privar o mapa pra sempre. Ele só não fez isso porque o Dash e o Calvin queriam continuar com as investigações. Aí ele deixou. Nessa hora, o Cap cita não gostar muito do Dash. Segundo ele, o Dash é estranho. Meio que ele sente uma vibe não muito boa vindo daquele mano. E sei lá, eu também não, sinceramente. Mas enfim, aquele mapa antigo tá aberto só pro Dash e o Calvin olharem. Enquanto isso, o Cap e o Rochas vão só ignorar. Afinal, se eles ignorarem, nada vai acontecer. Não é como seja lá o que tá naquele mapa pra seguir eles pra cá, né? Sei. Mas que mouse é esse? Tudo contorcido. Mouse parece que foi desenhado no Windows. Oxi. O Rochas literalmente criou um mapa novo, mas essa coisa seguiu ele até aqui. Essa árvore tá presa a ele, seja lá o que isso simbolize no final. Eu tentei tanto ficar longe disso, mas eu não acho que eu tenho escolha. Me desculpa, eu preciso sair. Eu odeio isso. Antes da gente avançar pro próximo vídeo, tem uma coisa importante a se pontuar. Tu ainda não me segue no Instagram? Pera, não era isso, brincadeira? Oxi. Na descrição desse vídeo, a gente tem isso aqui. Um monte de letras que parecem não fazer sentido algum. Pois então, essas letras estão codificadas em cifra de César. E a tradução disso aqui dá uma conversa que muito provavelmente é entre o Rochas e o Dash. Uma coisa importante a se citar. Durante esse ARG aqui, o Dash Lives vai mudar de nome. Agora ele é o One Dash. E o Calvin também mudou de nickname. O seu nome agora é Space Wanderer. Então esse S aqui é o Calvin e o 1 é o Dash e o R é o Rochas. Pra evitar a confusão, eu vou continuar chamando eles de Dash Lives e Calvin 2009, mas saibam que eles trocaram de nome. Enfim, nessa conversa, o Rochas não quer deixar o mapa aberto, mas o Dash faz uma boa chantagem emocional com ele, ameaçando inclusive de não ser mais amigo dele. Foi só por isso que o Rochas deixou aquele mapa aberto, porque ele não queria perder um amigo, quer dizer, alguém que ele acha que é amigo dele. O Cap Zero definitivamente tinha motivos pra suspeitar do Dash, afinal um amigo não obrigaria o outro a fazer algo que ele não quer. O Rochas não queria manter o mapa aberto. Um amigo não faria o que o Dash tá fazendo. Nesse vídeo, a gente tem um grande hiato de um vídeo pro outro. O Rochas tá tirando tempo pra si, afinal não é todo dia que uma entidade do Roblox te persegue em todos os mundos que tu cria. O Calvin e o Dash ficaram entrando no primeiro mapa ainda, pra gravar as mudanças que ele tava sofrendo. E o mapa tá meio assim agora. O céu tá totalmente vermelho. As árvores perderam suas folhas e o sol virou só uma bola iluminada, e não mais um sol com vida, raios... Enfim, os detalhes se perderam. Uma outra coisa interessante a se citar sobre é que lembra que o Rochas tinha feito um post num fórum de Roblox relatando o que tinha acontecido? Então, o post foi deletado há 2 dias, e o Rochas tá suspeitando que tenha sido a própria Roblox que fez isso, como se a Roblox estivesse tentando censurar o Rochas de alguma forma. Uma outra coisa interessante também desse vídeo é que o Rochas fez um pequeno teste. Aquela árvore apareceu no primeiro mapa dele, e no segundo mapa que ele criou também. Com isso ele resolveu testar. Se eu criar um outro mapa sem nada, será que nasce uma árvore nele também? E sim,
de fato, nasceu. Ele criou um mapa sem nada e depois de 2 dias parado, uma nova árvore nasceu naquele mapa. Aparentemente, essa coisa tá travada na conta do Rochas. O mapa do deserto que a gente acabou de ver atualmente tá assim. E o jeito que o primeiro mapa tá, a gente vai ver no próximo vídeo. Nesse vídeo a gente pode ver que o mapa tá totalmente deteriorado. As árvores não tem mais folhas, fora que não dá pra enxergar nada por conta da coloração amarela que o mapa tem. Mas antes da gente avançar pro grande finale dessa série, tem 2 coisas que a gente tem que pontuar. Uma em cada um dos vídeos que a gente acabou de ver. Na descrição do vídeo update, a gente tem um pedaço do link do Imigur, que nos leva pra uma conversa entre alguém identificado como Carter e David. E o diálogo é o seguinte: o que tá acontecendo com o seu jogo? O que tu quer dizer? Tá lento? O que diabos tá acontecendo? Eu não sei, isso é estranho. O quê? Isso não era pra acontecer. Desliga! Desliga isso, Otto! Tá, vamos lá. Esse diálogo aconteceu em 2010. E se eu fosse chutar, esse diálogo tá se referindo à primeira aparição dessa coisa no Roblox. E eu vou explicar o porquê. Primeiro, as pessoas da conversa reclamam de algo que tá lento, o que eu acredito que seja o próprio jogo. E depois, histeria. Ok, por que eu acho que esse diálogo se refere à primeira aparição dessa coisa? Porque esse diálogo tem uma continuação. Na descrição do vídeo seguinte a esse, o Decay, a gente tem um pedaço de link do Past Bean. E corrigindo o link, a gente tem esse diálogo aqui. Jesus Cristo, cara, os meus ouvidos estão zumbindo. Eu tô abrindo o mapa novamente. Tudo bem, eu só espero que não faça esse barulho alto. Que essa? Ainda tá lá. Eu nem salvei. Eu tô ligando pro John. Apesar da gente só ter as iniciais de cada um, esse diálogo continua sendo o Carter e o David. Afinal, C e D. Esse diálogo se passa em 28/6/2010. E o primeiro vídeo gravado pelo Rochas foi só em 2011. Nesse diálogo, ele cita um barulho que machuca os ouvidos em um certo mapa. Por diversas vezes, o mapa do Rochas fez sons bem altos. Isso que tá bem vago, mas eu acredito que ambos os diálogos sejam uma primeira aparição. As pessoas desse diálogo talvez sejam primeiros jogadores? Não. Eu acredito que sejam os próprios criadores de Roblox. Nesse diálogo eles estão notando o problema que o jogo deles tem. E, coincidência ou não, um dos fundadores do Roblox se chama David Baszucki, nome que bate com o do diálogo. Agora o Carter e o John, que foi citado no último diálogo, eu não faço a menor ideia de quem que sejam. Próximo vídeo. Nesse vídeo a gente tá com o Calvin e o Dash, e os dois estão tentando fazer aquilo que o Rochas e o Cap fizeram pra conversar com a árvore, que no caso é ligar um NPC à própria árvore. Talvez alguns de vocês reconheçam esse cenário que eles estão, afinal eles estão no mapa do deserto, o segundo mapa criado pelo Rochas, o mesmo que surgiu uma outra árvore. O ponto desse vídeo é que o Calvin e o Dash fizeram a conexão entre o NPC e a árvore de forma burra. Tá tudo errado. Com isso, o NPC não responde nenhuma das perguntas, e isso irrita o Dash, que resolve abandonar isso. Só que abandonar o NPC irritou a árvore, ou seja lá o que vive no mapa. Exatamente como foi com o Cap, o Calvin caiu pra dentro do mapa no mesmo labirinto. Só que dessa vez essa caminhada vai ser um pouco diferente. Ao invés de só cair de uma ponte, como foi com o Cap, o Calvin vai encontrar alguém. Ele encontrou lá embaixo o próprio Dash. Semente. Semente? É bom te ver de novo. Semente é bom te ver de novo. Eu quero te perguntar uma coisa. Pergunte. Você sabe a sua importância? Não. Você sabe o seu propósito? Você é um grão de areia no grande esquema das coisas. Não. Mas eu posso mudar isso. Não. Você será transformado em algo maior. Não. Você irá crescer. Não. Você descobrirá o seu real propósito. Não. Entretanto, Não. ainda não é hora. Não. Mas logo será. Cecília. Mais vida. Você não tá me Espalhar. Pode parar? Crescer. Expandir. Oxi. Anúncio! Eu nem vi. Você entenderá quando a sua hora chegar. Expandir. Adeus. 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 Adeus.
Isso era uma conversa entre o Dash e o Calvin, mas apaga todos os da tua mente. Então, o Dash sabia? O Dash entrou em contato com o Rochas porque, segundo ele, eles viu os vídeos no YouTube. Tipo, ele e o Rochas não eram amigos antes. Essa investigação uniu eles. O Dash só entrou em contato interessado na tal árvore e o que ela podia simbolizar. E aqui entram duas possibilidades. Primeira, o Dash já sabia de tudo desde o começo e se infiltrou com um amigo do Rochas para evitar que o Rochas e o Cap Zero estragassem tudo. Essa é uma possibilidade. A segunda é que talvez o Dash tenha se corrompido. Talvez o Dash, indo atrás daquela investigação, tenha se corrompido com seja lá o que essa árvore simbolize. De uma coisa a gente sabe, isso aqui é um vírus, que por algum motivo se apegou demais ao Rochas. Talvez até o Rochas esteja escondendo alguma coisa. Na descrição desse mesmo vídeo, a gente ainda tem mais um link quebrado por Imiguro, e arrumando ele, a gente vê uma conversa entre o Rochas e o Dash, aonde o Dash basicamente diz que o Rochas está sendo um fraco por querer parar com tudo isso, o que fortifica mais ainda a teoria de que sim, o Dash ficou obcecado por essa busca. Tá ligado tudo que eu falei por último agora? Que o Dash tá do lado errado da coisa e etc? Então, esquece tudo que eu disse. Nesse vídeo a gente descobre que enquanto o Calvin tava andando por aquele labirinto, o Dash tava enviando mensagens pra ele pra saber se tava tudo bem. E tudo isso tava acontecendo enquanto o outro Dash tava falando com o Calvin. Sim, meus amigos, é isso mesmo que tu tá pensando. A árvore pode nos clonar agora. Ninguém mais é confiável. Esse vídeo aqui serve pra comunicar que basicamente o Rochas vai dar uma pausa de tudo isso. Dessa vez é ele que tá parando. E essa pausa ainda está acontecendo agora. O Cap Zero vai ficar de olho nos mapas e o Dash tá preocupado com o Rochas. Gente, vamos entrar no RP do vídeo aqui. Minha conta no Roblox tá zoada. Cria outra. Mas aqui nessa história, encarem o Rochas como se ele fosse a conta dele. Tem algo invadindo todo o local que ele vai. Ele não tem paz mais. Vendo as coisas dessa ótica, a gente entende o porquê que ele tá tão mal. Tipo, tu provavelmente vai estar se perguntando se a conta dele tá zoada, por que ele não cria outra? Porque se ele criar outra, não tem história, entendeu? Entra no RP. Ele tá mal. E por isso ele tá saindo fora por um tempo. Mas antes dele acabar esse vídeo, ele nos conta como ele realmente tá se sentindo com tudo isso. E detalhe, escrito em português. Esse é um detalhe que eu ainda não citei, mas essa história inteira foi feita por um brasileiro. Eu acho que o nome Rochas veio dos States, The Rocks. Enfim, vamos lá pro que ele disse. Eu não entendo. Eu já fiz de tudo. Deletar o mapa não funciona. Eu quero parar, mas eu não quero deixar ele triste. Eu me sinto paranoico. Por que eu? Por que ele tá desse jeito? Nunca fui assim. Deve ser o estresse. Eu espero que ele esteja bem. Isso era o Rochas falando com o Dash. E no final do vídeo a gente tem um glitch na imagem com uma escrita que diz o seguinte: você tá aí? Dash, por favor, me desculpa. Isso vai ser rápido. Me desculpa. Só me responde, por favor. O Rochas queria ter parado com tudo isso na primeira aparição dessa árvore. E isso fica muito claro no vídeo Desert, onde ele literalmente abandonou o primeiro mapa e criou um novo. Ele queria excluir aquele primeiro mapa e nunca mais falar dessa árvore. Mas ele continuou. Tudo porque o Dash e o Calvin pediram. Isso aqui é muito mais sobre o Dash e o Rochas do que qualquer outro personagem dessa história. O Dash implorou pro Rochas manter o mapa aberto e ele manteve por ele. O Dash implora por isso. E o Rochas se importa muito com ele. O Rochas quer fazer o que o Dash quer, mesmo que isso signifique deixar ele mesmo mal. Paranoico. Ele não quer deixar o Dash mal. Talvez o Rochas tenha desenvolvido algum afeto pelo Dash, algum tipo de dependência emocional. Pelo menos esse é o único motivo que eu vejo pra ele continuar com tudo isso. Não é curiosidade. O Rochas tem medo e não quer deixar o Dash triste. Atualmente no canal do Rochas, Break é o último vídeo postado, mas até onde eu sei, havia um outro que foi privado. Conversation. Nesse vídeo nós vemos uma conversation acontecendo entre o Dash e o Rochas. E é o mesmo rolê. O Rochas quer parar a investigação e o Dash quer continuar. Os dois brigam e o Dash não quer ouvir falar do Rochas até ele decidir voltar para a investigação. Na descrição do vídeo a gente tem outro link quebrado pro Past Bean, que nos leva para uma outra conversa entre o David e o Carter. E eu já tô certo que sim. Esses dois caras são sim devs do Roblox. Nessa conversa os dois já estão cientes de que o vírus tá no jogo. E o Carter quer parar a investigação, enquanto o David quer continuar ela. Segundo o David, ter esse vírus no jogo pode ser uma falha de segurança, enquanto o Carter quer parar, porque segundo ele, aquela coisa tá parada já tem mais de um mês. E eu entendo os dois, mas sinceramente eu tô mais do lado do David. Afinal a gente tá falando de uma plataforma de criação de jogos inteira, e caso vocês não tenham notado, a gente tem um paralelo aqui. O David queria continuar a investigação por segurança, enquanto o Carter queria parar por comodidade. O Rochas queria parar por medo, enquanto o Dash queria continuar por quê? Malícia? Ele tem alguma coisa a esconder? Será que aquele papo de a árvore pode nos clonar era real, ou o
Dash realmente disse aquelas coisas ao Calvin. Meu palpite aqui, o Dash foi corrompido. Eu realmente acredito que ele tenha entrado nessa investigação por curiosidade e vontade de ajudar. Eu acredito que de alguma forma ele tenha chegado ao núcleo dessa árvore e se corrompeu por lá. E agora, como ele tá infiltrado, ele tá fazendo de tudo pra que o Rocha não desista e acabe com tudo. Quando o Rochas interrogou a árvore, ele perguntou aonde ficava a tal sede, a mesma que a gente viu na foto. E a árvore respondeu aqui. O mapa original que tá naquela foto foi fechado. A gente teve a prova disso naquele print dos players perguntando sobre. Eu acho que o Rocha simplesmente teve o azar do mapa dele ser a nova sede. E essa árvore é a marcação disso. Eu sei que isso não faz tanto sentido porque a árvore apareceu em outros mapas do Rocha. Parece bem mais que a conta dele foi marcada e não o mapa dele. Mas mesmo com essas incongruências, essa foi a melhor teoria que eu consegui montar até agora. Mas calma, ainda tem mais. Nesse último diálogo que a gente conseguiu no Past Bean, a gente também consegue um outro link quebrado do Imigur. E ele nos leva pra essa imagem. Um player sentado, eu acho, e a frase, nada do que se preocupar. E com esse sentimento de o que eu acabei de ver, que essa série termina. Pelo menos por enquanto. Uma coisa que eu achei interessante dessa série é que essa série tem tantos pontos pra se analisar e tantas coisas pra se importar com, que o criador, com 14 vídeos, sequer relou na informação do que de fato essa árvore simboliza. Tá óbvio que a série ainda não acabou. Eu espero que o Rochas continue ela, porque fazia tempo que eu não me empolgava tanto com o mistério, ainda mais com um no Roblox. Eu preciso agradecer a ajuda do Burik, que me concedeu o último vídeo, que atualmente tá privado, e também a ajuda do editor do canal, o Laximite e do Zedin. Esses links do Imigur e do Past Bean que vocês viram, então, eu não cliquei em nenhum. Eu joguei tudo nos peitos deles aí, se tinha vírus, tá com eles. E é nóis. Só lembrando vocês de me seguir nas redes sociais e, claro, passarem no primeiro vídeo da Stelmi. Ele tá muito legal e foi feito com muito carinho. Os primeiros links da descrição são o vídeo dela. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Se vocês quiserem uma continuação dessa história aqui, quando ela eventualmente sair, comenta. E já aproveitando, manda ideias de vídeo aí nos comentários. Ideias são sempre bem-vindas. E no mais é isso. A gente se vê na semana que vem, povinho. Muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ip e tchau. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do meu react, se inscreve. Se não gostaram do meu react, não sei. Faz o que você quiser. Viva a sua vida. Então, espero que vocês tenham gostado e fui!